exercício 2 com você, né? Função quadrática. Você tem aí o lucro mensal de uma empresa, ele é dado por essa expressão que está aí, ó, né? Ele depende do X. O lucro está aqui, ó. Em que X é a quantidade mensal vendida. Então, quantidade mensal vendida e lucro. Qual é o lucro mensal máximo? Lucro mensal máximo. Falou de máximo, falou de mínimo, você tem que lembrar de x do vértice ou y do vértice. Esta parábola aqui, ela é uma parábola que é triste, né? Ela é uma parábola triste. Ela passa no menos 5 e ela tem como crescimento aqui, né? Ela passa na parte crescente aqui, ó, né? Não sei se ela passa desse jeito efetivamente, não sei, só estou fazendo um esboço. Mas ela obrigatoriamente, né? Opa, peraí. Ela não passa aqui, não. Ela tem que cortar na parte de baixo aqui, né? Ela vai fazer uma coisa assim, e esse pontinho aqui onde ela passa é no y igual a menos 5. Só um esboço, só para revisar aqui a questão do gráfico, tá? Então, na minha parábola, né, eu vou ter ali possivelmente dois pontos, um x1 e x2, que estão aqui e tal, né? Só que o lucro mensal máximo é o ponto de máximo. A minha parábola é triste, né? O A é negativo, né? Então, ele não quer saber o x do vértice, ele quer saber o y do vértice. Por quê? Porque aqui é o local onde fica a minha função, que depende do x. Então, se ele está perguntando alguma coisa sobre o lucro, logo ele está perguntando alguma coisa sobre o y. Então, ele quer saber o y do vértice. Fórmula do y do vértice é essa aqui, ó. Então, você precisa fazer o delta primeiro, né? O delta é b quadrado menos 4ac. Vamos substituir os valores aí. O b é 30, 30 ao quadrado. O a é menos 1. Não esqueça de colocar parênteses, vai te lembrar aí de fazer regra de sinal. E o c é menos 5. Então, o nosso delta vai ficar 900, né? Aqui, menos com menos dá mais, com menos dá menos, né? Então, vai ser aí 900 menos 20, né? Aí, 900 menos 20. Então, vai dar 880. Esse aí é o nosso delta, né? E aí, quando a gente traz isso para a fórmula, né? Veja bem que na fórmula não é a raiz do delta, é o próprio delta. Então, menos 880. Menos porque esse menos é da própria fórmula. 4 vezes menos 1, que é o nosso A aqui, né? Então, você vai pegar 880 e dividir por 4, né? 8 dividido por 4, 2. 8 dividido por 4, 2. E ainda vai ter esse zero aqui. Então, o lucro máximo, né, é de 220. Né? Não sei aqui a unidade, né? 220 reais, 220 milhões de reais, não sei. Ele não mencionou isso. Mas o lucro máximo, então, é de 220. Certo? Questão aí resolvida. Agora vamos para a letra B dessa questão, né? Na letra B, ele pede a seguinte coisa, né? Entre que valores, né, deve variar o X para que o lucro mensal seja maior do que 195? Bom, o lucro mensal é dado por essa expressão aqui, ó. Menos x quadrado mais 30x menos 5. Esse é o lucro mensal. Só que ele está falando que o lucro mensal tem que ser maior do que 195. A partir daqui, nós temos uma inequação de segundo grau. E os processos, passos para resolver uma inequação de segundo grau são sempre os mesmos. Então, primeiro, a gente tem que sempre deixar maior que zero ou menor que zero. Então, esse 195 tem que passar para o lado esquerdo. Vai ficar assim, ó. Menos 5, menos 195, e aí maior que zero. Isso daqui vai virar uma inequação de segundo grau, né? Eu tenho aqui o A, eu tenho o B, e o meu C vai ser menos 200, maior que zero. Agora sim. Então, para resolver uma inequação de segundo grau, o primeiro passo é transformar numa equação. Você vai transformar numa equação mesmo, Bhaskara, tá? Vai virar uma equação de segundo grau. Depois que você transformou, resolva a equação de segundo grau. Você pode resolver pelo delta lá, bonitinho e tal, ou você pode tentar o someproduto.
O soma e produto, a tentativa dele sempre é válida quando o seu A é 1 ou menos 1. Se o seu A for... Então, os valores que ficam aqui são sempre... nos resultados, são os valores de B em cima e C embaixo. Regra do soma e produto. Beleza, feito isso, você vai definir se você vai mudar o sinal do B ou se você vai mudar o sinal do C. Isso depende do sinal do A, desse sinalzinho que está aqui, ó. Se o sinal do seu A for negativo, você mantém o B e muda o sinal do C, que foi exatamente o que eu fiz aqui, tá? O C é negativo, ficou positivo. Se fosse ao contrário, se você não tivesse esse sinal de menos aqui, fosse mais, então você mudaria em cima e manteria embaixo, tá bom? Vamos pensar em dois números aí, onde a multiplicação deles dê 200 e a soma dê 30. Se você quiser pausar o vídeo aí e pensar, fica à vontade. Pensou? Pois é, aqui estão os números. 10 e 20. 10 vezes 20 dá 200 e 10 mais 20 dá 30. Se você não consegue pensar nesses números aqui, você pode resolver o velho e bom Bhaskara. Você vai achar dois valores para x aqui. Só que a gente precisa entender que isso aqui não é uma equação, é uma inequação. Sendo uma inequação, eu tenho que responder essa pergunta. Isso aqui é uma pergunta. Ele está perguntando para mim quando que essa coisa que está desse lado aqui é positiva, é maior do que zero. Então, eu preciso fazer o esboço dessa parábola aí. Como é que a gente faz o esboço da parábola? Tá aqui, ó. Opa, tá meio torto aí, né? Vamos dar uma arrumadinha. O esboço dessa parábola continuou torto, mas tudo bem. O esboço dessa parábola, só no eixo x, ele é uma parábola triste. Ela passa no 10, ela também passa no 20, e eu estou fazendo uma bolinha bem aberta, tá? Isso aqui é bolinha aberta, porque não tem sinal de igual na minha equação. Então, não pode ser 10 e não pode ser 20. Então, vou traçar o eixo y aqui, imaginário, né? Um eixo y aqui, só para a gente pensar, né? Que a minha função, ela é positiva, ou seja, os valores de y são positivos para cima do eixo x. Para baixo é negativo, para baixo é negativo. Então, nesse intervalo que está entre o 10 e o 20, eu tenho valores positivos para a minha função. Então, qualquer valor que eu colocar, substituir o x aqui nessa conta, vai dar positivo se o meu x estiver do 10 até o 20. Essa é a resposta. É exatamente isso que ele quer. Ele quer entre quais valores o meu lucro mensal vai ser maior que 195. Bom, depois que eu substituí o 195, eu fiquei com essa inequação que está aqui, ó. Essa inequação, a resposta para essa inequação é do 10 aberto até o 20 aberto. Não pode ser o 20, porque não tem sinal de igual. Ele não quer que seja maior ou igual, ele quer só que seja maior. Então, por isso que não tem sinal de igual. Tá aí, o meu lucro tem que estar, o meu x tem que estar dentro desses valores. Te vejo no próximo exercício, exercício 3. Até lá.